Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais alguém, né? Mas a gente já está com quase todo mundo que tem comparecido nas aulas síncronas. Vamos só aguardar mais uns minutos, tá? Bom, só um aviso aqui, né? Eu acabei de enviar pelo fórum, no Moodle da disciplina, o artigo que vocês me pediram, né? Que usa bibliometria, né? Na aula passada, não me lembro exatamente quem falou, né? Para mandar ou pediu, mais de uma pessoa falou, eu lembro, né? Algum artigo nosso que a gente já tenha publicado, né? Sobre o que usa bibliometria e tal, então compartilhei com vocês lá no fórum, tá? E aí, se alguém quiser depois compartilhar no WhatsApp, né, enfim, mas já enviei lá para vocês. Bom, pessoal, vamos começar então. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Bom, notem aqui, alguém quer falar alguma coisa? Professor, o Roberto. Sim, Roberto. Eu já tenho todos os nomes do grupo de finanças aqui, mas eu ainda não conseguia visualizar o local no Moodle para cadastrar os nomes. Você poderia depois explicar isso? Sim, já mostro aqui então agora. Ó. Se vocês clicarem aqui, ó, vocês estão visualizando, então, né? Estão vendo aqui, isso aqui é o cronograma da disciplina. Sim. Se vocês clicarem aqui, já vai direto lá para o fórum. Tá? O fórum correto é esse aqui, na verdade. Fórum geral. Fórum geral, para definir o grupo da planilha, poste aqui. Tá? Aí entrou aqui, eu destravei, ele estava bloqueado, né? Então basta responder. Esse aqui é da turma A, tá? Já foram enviados 2 aqui. Então vocês vão entrar aqui, já tem 2 mensagens minhas, né? Vocês podem responder a mensagem, então é só clicar em responder e fazer isso aqui, ó. Nome completo dos alunos, nem precisa matrícula, pode ser, sem problema. E área. Tá ótimo. Então, só fazer isso. Deu para entender? Hein? No fórum geral, então, né? Tá Isso. ótimo. Aqui, ó. Vou até vir da página inicial, porque eu vim lá pelo cronograma, ó. Página inicial, fórum geral.
Aí aqui, ó, aqui você, não sei se vocês lembram, mas estavam os 3 bloqueados, né? Ok. Aí eu desbloqueei esse aqui, esses 2 estão bloqueados porque eu vou abrir só lá na supervisão. Então vai entrar aqui, já vai ter mensagem minha, qualquer mensagem que tiver aqui, clique em responder, tá? E manda o de vocês. Eu vou cadastrar logo depois da aula aqui, mas já tem o nome de todo mundo. Tá. Então, essa era uma das coisas que eu ia falar, né? Deixa eu ir até aqui para a turma B logo para ficar tranquilo aqui no Moodle. Uma das coisas que eu ia falar antes da gente começar o conteúdo é sobre o grupo, né? Então, notem que hoje é uma data importante, né, do cronograma, que é a data de definição dos grupos. Então, tem que fazer igual eu já acabei de explicar, né? E queria saber se ainda tem alguém sem grupo, ou que vocês conhecem alguém que esteja sem grupo. Professor, umas meninas do grupo falaram que estavam sem grupo. Então, eu não me lembro exatamente o nome de alguém que entrou ontem, né? Eu falei para entrar no WhatsApp para ver isso logo, tal. Então, assim, tem que definir. Eu tô sem, professor Rafael. Uhum. Professor, também tô sem, Cleiton. O grupo de finanças está com 7, assim, tem uma vaga, né, professor? Porque os grupos têm que ser no máximo de 8, né? Isso, então, eu queria perguntar, então, quem que está com um grupo formado aqui, além desse de finanças que já falou, né? Quem que está mais com um grupo formado aqui? A gente só tem um grupo aqui? Deixa eu ver. Professor, eu tenho uma dúvida. Aí no cronograma, tá que a entrega da sinopse crítica 1 foi no dia 9. Mas lá no Moodle a entrega tá hoje. Tá, eu já corrigi isso. Tá? E, inclusive, avisei pelo WhatsApp. Então, façam parte lá do WhatsApp também. Tá? É verdade, as datas estavam trocadas, mas era aquilo, né? Era sempre o que estava valendo, era o que estava no cronograma. Realmente, eu só esqueci de alterar algumas datas no Moodle, mas eu já corrigi, tá? Então, não vai ter nenhum tipo de problema para vocês em relação a isso. Ok, obrigada. A gente tem aqui 12 alunos aqui nessa aula agora. Né? Tem 14 pessoas aqui, 2 sou eu, 2 usuários sou eu. Então, a gente já tem um grupo com 7. Então, a gente tem 5 pessoas aqui que, ou já 2 já falaram que estão sem grupo, e essas 3 têm grupo, essas outras 3. Por isso que eu perguntei, qual outro grupo aqui que está formado? Além do de finanças. Tem um grupo de gestão de pessoas que já tem 8 pessoas. E o grupo está aqui? Sim. Esse é o seu grupo. Então, eu sugiro, então, se é o Cleiton e quem mais que está sem grupo? Eu, professor Rafael. Cleiton e Rafael. Então, se vocês toparem, entram os 2 no grupo de finanças. Aí vai ser um grupo que vai ficar com 9. Perfeito para mim, professor Cleiton. Não tem problema. Tá legal. Aí só se atentem, né, que é a questão de finanças, é o tema e tal. E a gente resolve desse modo. Então, aí eu vou pedir para os 2, então, mandarem no WhatsApp para mim os nomes completos. Isso. Tá, manda e aí vocês postam no fórum. Então, pelo que eu entendi, a gente vai ter 2 grupos na disciplina. Né? Um com 9 e um com 8. Tudo bem, então, Rafael e Cleiton? Resolvido? Sim, professor. Tá. Então, beleza. Rafael e Cleiton, então, no chat, vocês só mandam o nome ou mandem no fórum, que eu pego o nome de vocês. Isso. Não, melhor mandar no chat, tá? Ou no WhatsApp. Deixa o fórum só lá para os grupos, porque, em geral, não é bom criar muita mensagem, tá? Em tópico específico. Porque, às vezes, a gente precisa localizar mensagem específica, tá? Então, só mandar aqui mesmo. Chat, pelo ou chat. WhatsApp.
Bom, então hoje a gente vai dar continuidade, né? Já estou aqui com o cronograma. Beleza, enquanto aos grupos, então, pessoal? Mais alguma dúvida? Pelo que eu entendi, então, a gente até resolveu, né? Mais definitivamente essa parada. Mais alguma questão? Acho que não, né? Então, a gente vai dar prosseguimento aqui no conteúdo e hoje a gente vai falar, né? A gente vai dar continuidade ao estudo das variáveis, né, que estão na planilha. Né, vocês estão lembrados, devem estar lembrados na aula passada, a gente viu como preencher essa coluna, coluna tema. Né, então, como extrair o tema, o tópico, né, como fazer a leitura do artigo nesse sentido. Né. E hoje a gente vai adentrar, então, né, a gente vai avançar aqui essas variáveis metodológicas e hoje a gente vai pautar a questão de natureza. Tá? Então, como eu falei, agora aula a aula a gente vai coluna a coluna, né, fazendo as aulas, as apresentações, vocês vão ver que a gente sempre vai fazer exercícios, né, de classificação, para ser bem pragmático mesmo, ensinar como vocês vão preencher a planilha. Tá? Então, hoje o nosso foco vai ser aqui nessa coluna natureza. Tá? Bom, assim, agora que a gente vai de fato começar a entrar em assuntos mais de pesquisa mesmo, de método, pessoal, é muito importante vocês saberem que, assim, do ponto de vista teórico, filosófico, tudo que eu vou falar aqui, né, diz respeito muito a uma área do conhecimento que se chama filosofia da ciência, tá? Que é discutir o que é teórico, o que é empírico, o que é uma pesquisa, o que é um método, né, o que é empiria. Então, isso é uma parte importante do conhecimento, tá? E que vai estar, vamos dizer, embasando o que eu vou dizer aqui. Mas especificamente o que eu vou passar para vocês nas próximas aulas é um treinamento mesmo, né? Bem assim, operacional, bem pragmático sobre como distinguir, sobre como encontrar essas informações no artigo, tá? De modo a permitir que vocês consigam preencher a planilha do modo mais acertado possível, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque as minhas explicações elas vão ser bem operacionais mesmo. Tá? Eu não vou meter muito a filosofia, não obstante vai ter hora que vai ser impossível, né? Mas o que eu vou passar aqui mais para vocês é o que eu, né, já venho dizendo desde o início da disciplina, os macetes, os modos, os procedimentos de fazer uma leitura dirigida para alimentar uma pesquisa bibliométrica. Tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Já começamos na aula passada, né, e que a gente vai fazer cada vez mais daqui para frente, né, em função das colunas lá da planilha. Tá? Hoje a gente vai continuar analisando características metodológicas, né, e a gente vai, antes de falar de natureza, a gente vai falar sobre uma parte muito importante do artigo que vocês vão analisar, que é o resumo. Tá? E aí a gente fala em natureza logo na sequência. Na próxima aula, a gente vai falar de delineamento e abordagem, que são outras duas colunas, né? E por a gente ter transformado a disciplina à distância, eu separei essa aula em duas, tá? Porque senão ia ficar muito conteúdo para a gente ensinar tudo de uma vez nessa modalidade à distância. Tá? Então, hoje a gente vai falar só de resumo e natureza e depois a gente avança nesse mesmo slide aqui, só que na próxima aula, tá? A gente vai avançar sobre delineamento e abordagem. Bom, então falando um pouco de resumo, né? Por que é importante falar de resumo aqui? Para além do que de fato é um resumo, vocês saberem, né, ficarem informados sobre isso, do ponto de vista da disciplina, é muito importante vocês saberem que para fazer o preenchimento da planilha inteira sobre um artigo, se o resumo for bem escrito, basta vocês lerem um resumo, né? Então, por isso que o resumo já é importante, eu vou falar daqui a pouco por quê, né? Mas ele também é mais importante nessa disciplina, porque se vocês estão em busca de certas informações para preencher um banco de dados, essas informações, se o resumo for bem escrito, devem estar todas no resumo. Então, isso significa que, em geral, tá? Infelizmente, vocês vão ver que muitos resumos do ENAMPAD não são bem escritos, mas vocês vão ver que vai ser um pouco regra, conforme vocês forem pegando o jeito, vocês conseguirem fazer a classificação de um único artigo lendo só o resumo. Tá? Então, essa é a primeira importância da questão do resumo. Outra coisa que vocês precisam saber também é que o resumo é sempre a parte mais lida de todo e qualquer trabalho que tem um resumo. Né? Claro que a gente está falando aqui de artigo, né? Mas poderia ser um trabalho de graduação, poderia ser uma tese, poderia ser uma dissertação de mestrado, poderia ser um relatório executivo, que tem lá um resumo, né, antes de começar o relatório na empresa.
e assim por diante. Por que que ele é a parte mais lida? Veja, a parte quantitativamente mais lida, ou seja, a parte que mais pessoas leem, né? Por quê? Porque o resumo, do ponto de vista da utilidade dele, né, ele tem uma única utilidade, que é mostrar para o leitor se o restante do conteúdo do documento interessa a ele, leitor, ou não, né? Então, esse é a principal utilidade do resumo em todo e qualquer documento que tem um resumo, né? É porque, em geral, o leitor chega e fala, poxa, será que eu leio? Será que eu não leio? Isso aqui me interessa, eu não sei, né? O que que eu faço? O resumo, eu vou lá em uma leitura bem rápida, em geral 250, 300, 400, 500 palavras, eu consigo ler e ter uma ideia sobre o geral daquele conteúdo, daquele documento. Então, muita gente que lê o resumo acaba não lendo o documento, né? Então, por isso que a gente fala que o resumo é a parte mais lida, né, do documento. Então, por isso que a gente diz, né, ó, se você vai fazer um trabalho que tem um resumo, escreva um bom resumo, né? Porque apesar de ser só o resumo, vamos dizer, né, é a parte que as pessoas mais vão ler do seu trabalho, né, que mais pessoas vão acessar o seu trabalho ali naquela parte, né? Então, é assim no artigo e é assim em toda essa produção científica que a gente pode ver. O que tem basicamente lá no resumo, né, pessoal? Então, o resumo é bem simples mesmo do ponto de vista da estrutura dele, porque se o objetivo dele é apresentar uma visão geral para o leitor decidir se vai ler ou não, o que você, como autor, tem que fazer? Colocar ali as informações mais relevantes do trabalho. E o que são as informações mais relevantes do trabalho? É basicamente um pouquinho de cada parte da estrutura total do trabalho. Então, né, imaginem lá um trabalho de vocês de TCC, de graduação, um trabalho que vocês vão fazer aí para defender em banca, né? Ele vai ter uma introdução, um referencial teórico, uma justificativa, um método, resultado e uma discussão. É assim, essas são as partes de um TCC. Você vai ter que escrever sobre isso. O que vai ser o seu resumo? Vai ser um pouco da introdução, um pouco da justificativa, um pouco do objetivo, um pouco do método, um pouco do resultado e um pouco da discussão. Então é basicamente isso, né? Então lá vai ter as coisas objetivo, justificativa, referencial, o método, os resultados e assim por diante, né? Dentro de um espaço já pré-definido, né? 300, 250, 150 às vezes, 500 palavras para você fazer o resumo, tá? Então, basicamente, isso que é o resumo, como eu disse, é a parte que vocês mais vão ler dos artigos, né? Porque ali vão estar as principais informações e conforme vocês forem aprendendo a fazer a bibliometria, vocês vão conseguir, só a partir do resumo, fazer a classificação de um único artigo, tá? Vamos falar, então, como eu disse, né, dessa coluna aqui da planilha, né, natureza. Então, vejam aqui vocês vão ter a opção 1, que é teórico, e 2, que é empírico, né? Lembrando que a opção 7, não sei, é só para vocês marcarem para trazer na supervisão, né? Então, essas vão ser as opções quando vocês se depararem com essa planilha nessa variável, né? Se você vai ler o artigo, vai ter que falar, olha, esse artigo aqui ele é 1 teórico ou ele é 2 empírico. Então a pergunta é, o que é teórico e o que é empírico, né? E como que eu extraio essa informação do artigo? Como que vocês vão fazer para acertar quando a pesquisa for teórica ou empírica, né? Então, como eu falei, isso aqui também é outra discussão muito longa no campo da filosofia da ciência, tá? É coisa muito que eu até gosto bastante, acho muito interessante, mas é óbvio, não é o nosso objetivo aqui. Então, como que vocês vão encontrar essa informação e decidir para colocar na planilha se uma pesquisa é teórica ou empírica? Por incrível que pareça, pessoal, apesar de ser complexo do ponto de vista filosófico, para a gente conseguir aferir isso em um artigo, para alimentar um banco de dados, é extremamente simples, tá? Isso tudo, é claro, o que eu vou falar aqui é a parte simples, depois, como eu disse, vocês podem procurar a parte mais filosófica da história, mas basicamente o que é uma pesquisa teórica, pessoal? Uma pesquisa teórica é uma pesquisa que não tem coleta de dados. E o que é coleta de dados? Coleta de dados é entrevista, é questionário, é análise documental, é grupo focal, pode ser dado secundário, né, que é um dado coletado por outra pessoa, mas é um dado, e aí você utiliza aquela base de dados coletada para reanalisar no seu estudo, isso também é dado, né?
é utilizar estatística para analisar os dados, ou utilizar análise de conteúdo. Então, isso é dado, né, na visão que a gente tem hoje de ciência. Tá? É muito comum alguns alunos confundirem e pensarem assim, né? Falar, mas o cara que vai lá e faz uma revisão da literatura, né, que, por exemplo, ele vai lá ler 10, 15, 20 livros e escreve a opinião dele sobre aqueles 10, 15, 20 livros, né? Esses livros que ele usou, que ele leu, não pode ser considerado dado? Não. Então, isso não é dado, tá? Como eu disse, no atual paradigma que a gente tem de visão de ciência empírica, né, que vem lá do Bacon, e começou no Dante Alighieri, lá para trás, né, na compreensão que a gente tem hoje de ciência, esses textos que você lê, para depois você emitir sua opinião sobre esses textos, isso não é um dado. Tá? Sempre vai continuar sendo só, basicamente, a sua opinião sobre aqueles textos. Né? O que seria um dado? O dado é o esforço que você faz de ir a campo com base na sua teoria para coletar os dados e tentar observar, criticar, revisar, né, discutir aquela teoria. Então, isso sim é um dado. Né? Por isso que a gente fala, qual que é o critério básico? O critério básico para vocês verem no artigo é o seguinte, se o artigo está lá no resumo, ó, foi feita uma entrevista, foi aplicado um questionário, foi feito um grupo focal, foram analisados dados secundários, os resultados demonstram que... Isso tudo, só essa parte já dá para vocês terem certeza de que aquela pesquisa é empírica. Né? Porque, ou seja, ela está dizendo que ela coletou dados. É isso que ela está dizendo. E se ela coletou dados, ela é empírica. Né? Se, por outro lado, vocês lerem um artigo e não verem nada em relação a isso, né? Então vocês foram lá, leram o resumo, né? E não tem amostra, não tem método, não tem questionário, o autor não falou de resultado, não falou como que os dados foram analisados, não citou se ele teve amostragem ou não, e assim por diante, é porque o estudo é teórico. Ou seja, porque ele não teve coleta de dados. Tá? Então, como eu disse, é bem simples de vocês conseguirem ver isso na leitura. Por quê? Porque para aferir se o sujeito fez ou não coleta de dados é muito fácil no texto, porque ele sempre vai dizer, o autor é sempre obrigado a expor o método de pesquisa que ele usou, caso ele tenha usado algum método. Né? Então, se ele fez entrevista, ele vai ser obrigado a te dizer. Né? Se ele aplicou um questionário, ele vai ser obrigado a escrever. Né? Isso sempre, em 100% dos artigos. Então, qual que é a regra? Qual que é o critério? Foi lá, li o resumo, ó, vi aqui que ele fez a entrevista. Beleza, já marca que é empírico e passa para a próxima. Né? Não, li o resumo, não vi nada, né? Então acho que é teórico. Então, beleza, marca um e passa para frente. Tá? Então, esse é o critério básico. O que vocês têm que se atentar sobre essa variável, né? E aí, por isso que eu falei, a partir daqui vocês vão começar a entender mais os macetes de como lidar com o banco de dados, de como fazer uma bibliometria e até ampliar o conhecimento, a compreensão que vocês têm sobre o que é uma pesquisa, o que é fazer pesquisa. Porque, vejam, se um estudo teórico é aquele que não tem coleta e análise de dados, né? Então, ou seja, ele não entrevistou ninguém, ele não tem uma amostra, ele não aplicou nenhuma estatística, ele é teórico. Eu fui lá, li alguns textos, alguns artigos e estou escrevendo um resumo, né, da minha opinião sobre aqueles textos e vou publicar isso aqui. Então, se eu não fiz isso, isso significa, por exemplo, pessoal, que o meu artigo, a minha pesquisa, não tem um instrumento ou um procedimento de coleta. Né? Então, se o estudo é teórico, ou seja, eu não coletei dados, significa que eu não vou ter ou um questionário, ou uma entrevista, ou um grupo focal, ou um dado secundário, eu não vou ter um instrumento de coleta. Porque se eu não coleto dados, por que eu vou ter um instrumento? Né? Se eu também não coleto dados, eu não tenho um procedimento de análise dos dados. Então, se eu não tenho dado para analisar, significa que eu não vou empregar estatística descritiva, inferencial, análise de conteúdo. Né? Se eu não tenho coleta de dados, eu não tenho amostra e não tenho perfil amostral. Então, se eu não tenho dado para coletar, por que eu vou falar que eu fiz uma amostragem censitária? Se eu não tenho nenhum dado para coletar. Então, o que eu estou querendo que vocês percebam? Que quando a pesquisa é teórica, é aquilo que a gente chama de pesquisa sem delineamento. É uma pesquisa que não vai ter instrumento, não vai ter recorte temporal, não vai ter abordagem, não vai ter delineamento, e assim por diante.
né? Então, a gente não vai falar que uma pesquisa teórica é quali ou quant. Ela não tem, ela não é passível de aplicação dessa variável, porque isso só se dá à luz da natureza dos dados que você coleta. Eu só sei se uma pesquisa é qualitativa ou quantitativa se conhecendo os dados. Se os dados forem quali, pesquisa quali. Se os dados forem quant, pesquisa quant. Se eu não tenho dado coletado, significa que a pesquisa teórica não tem uma abordagem, percebe? Então, essa é a primeira conclusão. Do ponto de vista da planilha, isso tem uma implicação muito séria para vocês. Porque isso significa que, quando vocês marcarem aqui 1, ou seja, o artigo for teórico, todas as outras respostas aqui vão ser o número 6, que é não se aplica. Então, vocês estão vendo aí, ó, abordagem, quali, quant, 6, não se aplica, usar apenas para estudos teóricos, né? Aqui vai ser o único lugar onde o 6 se aplica, porque aí a gente vai colocar o 6 como revisão da literatura. E uma revisão da literatura pode ser teórica. Mas em todas as outras variáveis, o 6 vai ser aquilo lá, ó, não se aplica usar apenas em estudos teóricos. Não se aplica usar apenas em estudos teóricos. Entendem? Então, quando o estudo for teórico, marcou 1 aqui, tem certeza? Pode colocar tudo 6 aqui, que está tranquilo. Tá? Isso do mesmo jeito que é bom, que agiliza, também pode ser ruim, né? Porque, vejam, se vocês colocaram 1, que é teórico, mas na verdade o artigo é empírico, significa que vocês também vão errar todas que vêm daqui para frente. Tá? Então, por isso que é importante, essa é a primeira variável, né, que a gente vai aprender, que vocês vão aprender, justamente por causa disso, porque ela determina toda a questão de delineamento metodológico da pesquisa. Se a pesquisa é teórica, não tem método, pesquisa sem delineamento. Eu não me preocupo em amostragem, perfil amostral, tal. Se é empírica, eu tenho coleta de dados, então aí eu tenho que ter método. Então, se eu tenho coleta, eu preciso saber de quem coletar, como analisar, né, que são todas as questões de amostra, questionário, análise de dados, assim por diante. Tá? Então, esse é um macete importante para vocês ficarem muito atentos aqui na disciplina, né, para não cometer esse erro, porque realmente é um erro que implica em vários erros subsequentes. Tá? Então, basicamente, teórica e empírica é isso, pessoal. Alguma dúvida antes da gente entrar nos exemplos aqui? Bom, então, vamos fazer alguns exercícios, né? E eu queria que vocês, então, classificassem essas pesquisas aqui, para mim, em relação à natureza delas, né? Então, vamos, como eu falei, a gente sempre vai olhar em cada variável, fazer esse exercício, porque isso aqui é uma simulação real, tá? Isso aqui é um artigo do ENAMPAD, inclusive, ó, tá? Eu tirei de lá, tal. Então, a gente sempre vai simular essas análises para saber se vocês estão compreendendo a ideia, né? Então, lendo esse resumo aqui, e se vocês tivessem que colocá-la na planilha, vocês diriam que essa pesquisa é teórica ou é empírica? Pode falar aqui pelo chat também. E aí, alguma ideia, pessoal? Ela é empírica, né? Ela coletou dados com 273 egressos da universidade, né? Uhum. Exato. Que concluíram os cursos em 2004, ou seja, teve coleta de dados. Exato. Exato, né? E tem outras passagens ali também, análise de dados, né? Ele fala que foi uma universidade privada, então especifica o campo, né? Fala aqui em resultados, né? Então, exato. Então, estão vendo? Se vocês encontrarem só uma passagem como essa, já é suficiente para saber que ela é teórica, né, ou empírica. Nesse caso aqui é uma pesquisa empírica, que a gente está claro que teve coleta de dados. E o que vocês vão começar a perceber? Que essa coleta de dados também tem uma implicação na própria estrutura do artigo. Né? Então, por exemplo, se o artigo tem coleta de dados e ele é empírico, isso significa que ele tem que ter uma seção de método.
Então, o que vocês podem fazer também para descobrir se o artigo é de fato empírico, para além do resumo, né? Vocês podem descer, ler o restante do artigo e, ó, aqui, ó, tá aqui, metodologia, né? Então, fica claro que aqui é um artigo empírico, porque teve coleta de dados, portanto, ele tem que ter uma parte na redação onde ele vai falar sobre esse método de coleta. Como que ele coletou, com quem, quais os critérios, assim por diante. Também tem uma parte de resultados. Porque se eu tenho coleta de dados, eu preciso ter análise. Se eu tenho que ter análise, eu tenho que ter resultados. Então, essas são duas também diferenças que vocês podem observar nos artigos empíricos e teóricos. Os artigos que são empíricos, eles sempre vão ter uma parte de método, uma parte de resultados, tabelas mostrando resultados e assim por diante, né? Então, como eu disse, é fácil de entender, basta ler o resumo, mas vocês também, para praticar, podem descer, olhar o artigo como um todo, buscar outros elementos, como, por exemplo, essa presença de sessão, para conseguir saber se o artigo é teórico ou empírico. Tá? E esse artigo aqui, ele é teórico ou é empírico, pessoal? Deixa eu encaixar certinho aqui. O que vocês diriam se tivesse que marcar esse artigo lá na planilha? A Letícia está falando teórico, né? Por que teórico? Por que esse artigo parece ser teórico? Por que ele parece teórico, pessoal? Não tem nenhuma referência à coleta de dados e ele está apenas discutindo fundamentação teórica, né? Uhum. A Gabriele falou aqui também, não fala sobre análise nem coleta, exato. Então, né, a Letícia fala sem coleta. Então, estão vendo? E não só isso. Não só isso, pessoal. Essa, como eu falei, é a observação mais rápida que a gente pode fazer. Mas o que acontece? Esses artigos teóricos, eles também têm uma linguagem diferente. Percebem? Se vocês forem aqui no outro resumo, ó, que é esse empírico, vocês vão ver que é um resumo muito mais detalhado, muito mais, vamos dizer, processual, com todas as partes. Ele detalha o objetivo, ele dá referência sobre o contexto, né? Ele fala de resultados, ele tem uma linguagem bem diferente, uma estrutura. Se vocês verem o teórico, geralmente é uma estrutura muito mais livre, uma estrutura, uma discussão muito mais livre, né? Em geral, você vai ver que, igual eu falei, né? São artigos que têm objetivos mais simples, né? Igual a gente falou, viu na outra aula, analisar, descrever, avaliar. Então, em geral, artigos teóricos, eles vão trabalhar com objetivos com verbos bem mais simples, compreender, discutir, conhecer, né? Aqui, se vocês olharem, né, um objetivo muito mais baseado na ideia de avaliar, de analisar, né? Aqui, tá vendo? É uma discussão autodeterminada, né? Não tem nenhuma citação de método. Então, percebem? É uma linguagem diferente. E se a gente for descer, igual eu falei na estrutura do artigo, vejam, né? É um artigo que não tem método, né? A gente vai chegar até o final, né? Não tem método. O que tem aqui? Os artigos teóricos, ele tem uma estrutura livre. Porque é o autor que vai dar o nome de cada seção, né? Não tem lá referencial, método, tal, não. Ele vai colocar o nome das seções, a estrutura do trabalho, de acordo com o que é necessário para a pessoa compreender a lógica dele, né? A gente não vai ter método, resultado, discussão, não. A gente vai ter, por exemplo, ideias, né? O nome das seções que o autor deu, né? Tá vendo aqui, ó, muita citação direta, que é a parte direta do texto que ele está mostrando para depois emitir a opinião dele, né? Então, é isso que eu disse para vocês. Conforme vocês forem pegando o macete, vocês vão começar a perceber que, para além das coisas observáveis, né? Ou seja, beleza, esse aqui não tem coleta de dados. E já era suficiente para a gente marcar
teórico, né, vocês vão ver que, para além disso, tem várias outras características que a gente não observa logo de cara, né, mas que vão estar presentes também nos artigos, né, diferenciando muito o teórico do empírico, por exemplo, em relação à linguagem. Tá? E esse aqui, esse artigo, é teórico ou é empírico? Só dar um zoom aqui. Subir um pouco. O que vocês me dizem? Esse artigo tem ou não tem coleta de dados? Tem. Por que que tem? A parte que tem ali, metodologia utilizada consiste na verificação explícita de informações codificadas entre filiais, através de entrevista e análise documental. Exato. Né? Veja aqui também os principais resultados. Então, também se tem resultado é porque tem dado. Né? Então, exato. Agora, o que a gente percebe? Vejam como esse aqui também é empírico, mas ele tem bem menos informação do que esse aqui que também é empírico. Né? Esse aqui fala o tamanho da amostra, o local, o ano, ele detalha. Então, por exemplo, um resumo como esse aqui é muito melhor para vocês. Né? Vocês também vão encontrar resumos como esses aqui, que dão informações genéricas que a gente consegue ter um grau bom de certeza, só que até em função de vocês ainda não terem a prática nesse método, pode ficar com dúvida. Então, nesse caso, o que vocês fazem? Como eu disse, desce lá no método, no resultado, vai ver outras características dos artigos. Então, sim, esse aqui é empírico, né? Só essas passagens, né, que a Gabriele já leu aqui, falou, a gente já poderia marcar, né? Mas o que eu recomendo? Nesses casos, deem uma olhada geral no artigo. Ah, beleza, estou achando que é empírico. Mas será que tem método? Deixa eu olhar. Né? Então, vamos ver aqui procedimentos metodológicos. Né? Então, sim, beleza, tem aqui uma parte de método, então está aqui toda a descrição. Será que tem resultado? Né? Então, vamos ver, confirmar. Tem, aqui ele fala, né, características provenientes já da coleta de dados. Entende? Então, como eu falei, vocês têm macetes para quando se deparar com tipos, né, qualidades de informação diferentes em resumo. Tá? Nesse caso aqui, tranquilo, certeza que é empírico, mas é um resumo que já está um pouquinho pior escrito do que esse aqui. Esse aqui também tem vários problemas, não? Eu daria um 6 só para passar esse resumo, né? Então ele tem vários problemas. Esse aqui eu daria um 5, né? Porque não dava. Então tem um pouco pior que o outro, mas você vê que já dá uma diferença, né, em termos de qualidade e de quantidade de informação. Tá? Então façam isso. Tudo bem, pessoal? Do nosso conteúdo para hoje era isso, né? Então a gente tocou em resumo, também falamos de natureza, então vocês já têm esses dois preenchimentos aqui, né? Essas duas colunas já podem preencher assim que receberem os artigos. Tá? Fico então aí à disposição de vocês para as perguntas. Bom, eu vou, uma vez definidos os grupos, tá? Então enviem no fórum e daí eu vou disponibilizar para vocês todos os artigos, tá? Eu comecei a compartilhar aqui de novo só para mostrar. Esses artigos vão estar aqui, ó. Tá? Quando os artigos ficarem prontos, os grupos ficarem prontos, eu vou ver quantos tem em cada grupo, né? Para saber a quantidade dos artigos e vou depositar eles nessa pasta aqui, ó. Tá? Artigos para análise pelos grupos. Aí eu vou atribuir um número para cada grupo, tá? Grupo do fulano, grupo 1, grupo do ciclano, grupo 2, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo, tá? Grupo 2, marketing, né? Grupo 1, gestão de pessoas, e assim por diante. Então, todos os artigos vão chegar na mão de vocês aqui por meio do Moodle, tá? Eu devo postar isso até semana que vem, e daí assim que eu postar, eu já falo para vocês vêm aí, baixem aí, então definitivamente, né, já podendo botar a mão na massa na planilha, na análise dos artigos, tá bom? Pessoal, então, acho que por hoje é isso, né?
Não tem mais nenhuma pergunta aí, aparentemente, então eu dou boa noite então para vocês, né? Então boa semana, bom fim de semana, e a gente se encontra, aliás, a gente se encontra semana que vem, não, tá? A gente se encontra daqui 2 semanas, porque dia 30, tá? Esse era o último aviso que eu queria dar, aliás, a gente se encontra dia 30, né? Mas semana que vem é a semana acadêmica de administração, tá? Tem uma semana específica do curso de administração. Eu passei, inclusive, no WhatsApp, tá? Para quem não está lá, que entre, né? Ou peço que compartilhe. Então, a semana de administração tem várias atividades, vocês podem se inscrever, é totalmente gratuito. E são todas atividades que depois vocês podem pedir aproveitamento de crédito, tá? Créditos complementares. Então, a gente encerrou esse assunto hoje, né? Resumo em natureza. Semana que vem não tem aula para a semana acadêmica. E a gente se encontra de novo no dia 30, tá? Uma quarta-feira daqui 2 semanas. Tá bom, pessoal? Boa noite aí, então, a todos. Tudo de bom, tá? Boa noite, professor. Boa noite, obrigada, professor. Obrigado. Boa noite, Boa professor. noite, professor.